né? Então, a beleza da expressão poética através da escritura, ela consta exatamente desse aproximar-se do mistério, do seu mistério interior. Com isso, a Cássia, por exemplo, mencionou toda a questão do corpo. Óbvio que a mobilização que você vai ter com a escrita literária é muito mais espantosa, muito mais surpreendente do que você poderia sequer imaginar. Porque essa mobilização interior, ela é uma mobilização que mexe com o teu centro, que você sequer sabe qual é, mas a busca é do centro poético. Então, eu acho que você está falando das tuas madrugadas em que você não faz apenas a escritura de um romance, você faz uma viagem profundamente poética. E essa viagem profundamente poética é uma viagem de autorrevelação e de revelação do mundo, não é? Eu gosto muito de utilizar a metáfora do artista enquanto para-raio, não é? O Ezra Pound usava um termo semelhante, mas eu prefiro a ideia do para-raio. Ele recebe o raio e ele tem que transformar aquilo em luz. Tem um momento extremamente violento e extremamente doloroso, e tem um momento da criação, que é o momento dos 7 dias, não é? Em que você se sente basicamente próximo do divino. Então, o que eu posso dizer a você não é uma questão de estilo. Eu acho que o estilo vai nascer do tipo de mergulho que você possa fazer, do tipo de comunicação que você vai ter. E é por isso que eu acho que a questão das regras é uma absoluta idiotice. Porque as regras você encontrará a partir do teu mergulho, não é? Os recursos estão disponíveis, mas você não é obrigado a fazer um romance em fluxo de consciência se o teu projeto pede um recurso que seja mais próximo da expressão seca e da expressão enxuta, por exemplo, de um Graciliano Ramos. Então, eu acho que essa fidelidade ao projeto é um pouco a fidelidade ao mergulho interior. Nas minhas oficinas é o tempo todo, a palavra projeto, eles, no final, eles têm até enjoo, de tanto que eles ouvem, porque não acredito em literatura que não tenha, em escritura que não tenha projeto. Primeiro o projeto literário e depois o projeto da obra. E para isso entra, obviamente, a possibilidade de aprendizado e de treinamento. Legal. Mais alguém? Porque a oportunidade é muito boa de poder conversar. Porque é uma dicotomia, é impressionante. Porque na medida em que o corpo ficou estático, a minha mente, como Camus, né, se revolta. Então ela se expande. Isso cria uma contradição aparente, um paradoxo, como diz a Marici, e que eu não consegui, pessoalmente, resolver no teatro. E olha que é 35 anos que eu estou no mundo do teatro, tendo meios de me expressar, porque diretor, etc. Né? E só consigo encontrar isso nessa solidão da madrugada e é quase Camus, como uma revolta. Você está no bom caminho, viu? Obrigado. A revolta é fundamental para a expressão literária e poética. Obrigado, Trevisan. Você. Eu tinha uma namorada chamada Trevisan, por isso. Não, na Itália. Eu queria fazer. Tanto na fala do Trevisan como da Cássia, vocês iniciam fazendo uma ênfase da pedagogia, e essa pedagogia é atrelada à educação, aos processos de formação, né? E eu queria perguntar dessa pedagogia que não está na escola, que não está na formação, né?
mas está no trabalho do artista. Se há essa pedagogia, né? E o quanto esta pedagogia pode e deve dialogar com esse trabalho da formação ou dessa busca, né, de um processo de organização e de pensar em formas de ensinar e de aprender. É isso. É que, na verdade, essas pedagogias, as lógicas, né, da pedagogia de formativa que eu me referi, elas são do trabalho do artista. Elas nascem nos trabalhos do artista e nas suas trupes, ou na atividade contínua de fazer arte, né? Porque tem a questão artística em si, né, que, digamos, nas artes do espetáculo, ela se perfaz na medida em que você se apresenta, porque ninguém faz teatro, ou faz dança, ou faz performance, como eu digo para os meus alunos, só para o seu espelho, né? Assim como tem cantor de chuveiro, tem bailarino de espelho, aquele espelho do armário. Né? Não, porque você tem que dar esse passo adiante. O que te move a cantar no banheiro, a dançar à frente do espelho, pode ser tão forte que te leve muito longe, né? Mas pode ficar ali mesmo, é legítimo. Assim como e tem determinadas culturas orientais, por exemplo, no Japão, que outro dia eu estou lendo um livro sobre isso, que a arte em si é uma coisa para você mesmo, é uma coisa de autoconhecimento e de vida vital, né? Então, eles já nascem com a questão da arte de educação incorporada, nem precisa falar, já está ali, né? A partir dali é que você se desdobra para o contexto relacional onde você se coloca. Muito bem. Então, nas artes do espetáculo, quando você está nesse estado do espetáculo, é o ato artístico, mas o fazer arte, que quem não está muito afeito à questão, por exemplo, do que significa, né, tudo que acontece para você chegar naquele patamar de estar frente a alguém para quem você vai restabelecer um ritual antigo, né, onde todo mundo já dançava, então tem um momento que você está dançando e o outro que está assistindo, mas ainda tem um germe lá do ritual antigo, quando todos dançavam, tem um árduo trabalho. Então, isso já é pedagógico em si. A vida de uma trupe de dança é pedagogia pura. Manter aquelas pessoas em uníssono, viajando de norte a sul do país ou pelo mundo afora, é um esforço econômico e pedagógico em permanência, é uma paideia em permanência, porque se não tiver, aquilo não entra em cena. Né? Entre um avião e outro, entre um ônibus e outro, entre um carroção e outro, se a gente for entrar na Idade Média. Se for até... Então, isso é dado. E o que as escolas modernas, ou anteriormente as modernas, fazem é estabelecer processos, né, Joaquim? Você deve fazer isso o tempo todo, porque você é coordenador pedagógico de uma escola, de amealhamento, decupação, produção e difusão de conhecimento. Escola é isso. Você junta conhecimento, produz, junta e picota, e organiza, e junta de novo, produz e dissemina o tempo inteiro. Então, é aí que é a lógica moderna. É a lógica moderna que vai fazer isso como nunca. Mas por que ela faz como nunca? Para que a gente tenha maior acesso a isso, que é a educação. Porque aí passa da questão o mestre e seu discípulo, ou o artesão e aqueles os aprendizes, né, como vocês chamam aqui, das corporações de ofício, que está ali, né, ensinando a bater um sapatinho, ou fazer uma joia, né, ou fazer um tipo de sapato ou de roupa. Então, essa relação menor, a máquina e a indústria, picota isso de uma maneira para a gente ter mais gente tendo acesso a mais informação. Se isso vai dar em arte, já é uma outra questão, que é isso que ele se referiu. Tem gente ali que não vai virar bom escritor numa oficina de escritura, mas vai virar bom leitor. Quer dizer, e aí estabelece uma permeabilidade entre as duas questões, né? Entre quem lê e quem escreve. E aí também recoloca a questão dos talentos, porque a gente também, a modernidade acaba com essa história, né, de ter gente mais ou menos talentosa, não é verdade? Porque se a gente coloca escolas para aprender arte, onde que ficam os mais e os menos talentosos? E isso é uma coisa que está voltando também.
Eu estou orientando uma moça que trabalha com flamenco, e no flamenco tem o duende. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, assim, quando a gente assiste um espetáculo, ou um tablado de flamenco, uma quadra flamenga, eles falam, isso tem duende. O duende é quando o negócio alinha os planetas. E a coisa que você fala, esto tiene duende. Quer dizer, é quando você olha, e aquilo é um momento único, tanto para quem vê, quanto para quem assiste. Quer dizer, a coisa aconteceu. Durante toda a minha vida de pesquisador, os bailarinos falavam, hoje aconteceu. Eu falo, mas o que diabo aconteceu? Era o duende. Esse duende vem da onde? Vem das forças psíquicas dos lagos noturnos do Maurício, do Paroni, ou vem daquilo que a gente ensina, né? E aí tem aquela trilogia célebre que tem talento, oportunidade e vocação. Né? E talvez no caso das oficinas literárias a gente precise, enquanto sociedade civil, criar oportunidades, porque talento tem, vocação tem, porque senão o João não estava aqui até agora. Que ele é um vocacionado pedagogo, né? Que é a teimosia. Agora, isso está tanto nas estruturas que dissecam a arte para ensiná-la, a gente carrega tudo isso quando você está numa escola, quanto na arte em si. Né? Porque ensinar é testemunho, né? Então, você conviver numa companhia de dança, eu convivi muitas turnês, né, com companhias de dança, eu aprendi muito de história da dança convivendo com as companhias, porque ali estão as raízes dos carroções da Idade Média, a situação hierárquica do chefe e dos seus discípulos. Também já tem uma relação de capital e trabalho, porque aquele é seu patrão, né, o bailarino tem o patrão, mas o cara, ao mesmo tempo, é um artista, então vai para qual sindicato? Entendeu? A Fernanda Montenegro, ela é patroa ou ela é artista? Ela é do SATED ou ela é da PT? A PTOSP, como que chama aquela lá dos produtores? Fica uma misturada de coisas que é da arte do espetáculo, que a gente ainda está no carroção. E a pedagogia vem trazendo tudo isso para as escolas e depois sai das escolas em direção à arte. E só para encerrar essa coisa, porque eu já falei demais, falando da pedagogia da performance, que eu sei que vai ter, né, a gente falando de performance, que é uma coisa nova, assim como a pedagogia da dramaturgia. Por quê? Porque a performance é dos anos 40, 50, 60, e agora como que a gente repõe em cena a performance? E a Abramovic, quando ela foi repor em cena, que é uma grande performer dos anos 40, está viva ainda, uma grande bruxona, lá no MoMA agora, ela abriu as inscrições para fazer a audição de quem ia repor, né? Porque é gozado, né? Repor performance é quase contrassensual, mas enfim. Mas tem que fazer, porque as novas gerações precisam ter contato com isso daqui também. E não é no livrinho que tem contato vendo aquela coisa acontecendo. Bom, no livrão também. Não estou querendo menosprezar os livros que contam a história da arte. A maior parte foram bailarinos, os que ela pegou. Por quê? Porque eles ainda estão na lógica da corte, mais que os performances. Eles também generosamente se colocam a serviço. Não é só porque eles são escravos do rei, é porque eles acreditam na alma da dança. E eles querem viver aquela experiência de estar a serviço. Porque mesmo você estando a serviço do coreógrafo do Paraíso Perdido, o duende baixa. Porque o coreógrafo não está lá. O coreógrafo está, no máximo, torcendo para que tudo dê certo. Na hora que os artistas estão em cena, os diretores, os coreógrafos podem pouco. Porque aí, mesmo numa lógica que é mais piramidal, vai imperar a lógica do talento. E a lógica do talento, ela é transversal. Eu posso fazer continuar só a questão com a Cássia? Bem, Cássia, e aonde colocamos o ensino das estepes russas nesse país? Como é que ficamos com isso, com a escola de Joinville, com companhias de tchutchu? Como é que ficamos com isso tudo? Olha, Lúcia, eu acho que isso tem que continuar existindo, porque a gente precisa preservar as Mona Lisas da dança. E as Mona Lisas da dança é uma opção. Pode chegar um dia que a gente fala assim, é muito caro, a gente vai guardar tudo em DVD, talvez em como é que chama aquilo? Holografia. Então, aí vem uma bailarina e ploft, sai da tela e dança. Não precisa ser... Né? Eu adoraria. Né? Então, sai o bailarino do corpo na sua sala, e choque, dança, e você fala, não, vou parar, vou ali fritar uma batatinha, já volto. Parar.
Sabe assim? Não, porque também, né, tem um artigo sobre artistas e burgueses que saiu ontem na Folha de São Paulo, muito interessante sobre isso, né, que a gente, os artistas também têm vida normal, fritam batatas, etc., faz parte. Então, assim, é uma opção. Vamos acabar com essa história da lógica da corte, parar de ideologizar esses meninos, porque tem que começar com 7 anos. E 7 anos é uma coisa complicada de educar uma pessoa para uma estética, porque ele vai ter que ser príncipe ou princesa para as Mona Lisas. Então, assim, teria que ser uma coisa mais geral. Quantas Mona Lisas a gente quer guardar no mundo? Então, tudo bem, a Ópera de Paris faz as Mona Lisas, ou aqui no Brasil uma só faz as Mona Lisas, e a gente investe na lógica moderna. Vai ser uma opção. Enquanto tem recurso e força, vai ser investido nas danças das estepes. Agora, que é muito perverso, e você sabe que é, Lúcia, você educar 300 pessoas para ser príncipe, quando a gente sabe que vai ter uma Mona Lisa por ano só. Então, nessas escolas, a gente teria que começar a minar com a lógica moderna e pós-moderna de educação, para que aqueles meninos pudessem ser outro tipo de artistas ou outro tipo de público, porque os 300 não vão conseguir dançar, porque tem pouco lugar para eles dançarem. Então, assim, Mona Lisas da dança. Quando chegar a holografia, a gente vai poder acabar com as escolas das danças das estepes? Talvez. Né? E tem uma discussão enorme, viu, em relação a isso que você está falando, porque durante anos, isso é uma coisa que eu estou tendo uma discussão com uma amiga minha da França, que é a Isabelle Lonet, a gente achava assim, não, vídeo de dança não presta, você tem que ver dança em cena. Não tem esse papo? Com teatro também? Tem que ter. Só que assim, como que você pode exigir que um menino que chega na universidade com 17 anos que tenha visto o Kirov, morando em Jaguariúna da Serra? Ele vai ver o Kirov como? O pai dele, quando ele teve 5 anos, teve uma iluminação, falou, vou levar meu filho ver o Kirov que está em Joinville. Não existe isso. Então, como que essas pessoas têm acesso? Então, a gente é um pouco prepotente, às vezes, quando tira da possibilidade da informação, seja ela qual for, chegar com qualidade. Chega pelo Facebook, sim, mas o Facebook também não vai dar conta. Nós, os professores, é que temos que mediar essas imagens sintéticas para que isso se transforme em outra coisa. Eu aprendi dança moderna, história da dança moderna nos Estados Unidos, vendo vídeo. Eu não podia pagar aviões para ir assistir tudo que estava acontecendo com Mercy Cunningham. Quando eu vi, algumas hipóteses que eu tinha a esse respeito caíram por terra, outras aumentaram. Mas a gente não pode deixar. Então, eu acho que a holografia pode ser uma coisa boa para a Mona Lisa da dança. Agora, para o menino ser o melhor príncipe Igor, vai ter aqueles que vão ter que ser ideologizados, sim, desde o começo, porque esses são os vocacionados. Então, vão ter que se criar oportunidades para esses talentos. Agora, aqui não pode ser isso que a Marici falou, né? Nós estamos num país um pouco cego para esses problemas, né? Então, assim, é uma coisa de força bruta contra a beleza pura. Tem uma hora que isso vai dar confusão. Nós temos que arranjar jeito de intermediar a beleza pura e com força bruta, porque senão vai ficar complicado. Apesar de tudo, acho que tem que ter esperança. Desculpe, Ingrid. É que eu queria fazer uma pergunta para os dois, porque a gente está falando assim de talento, de vocação, de padrões de excelência, né? de referenciais estéticos os mais evoluídos. Ao mesmo tempo, João Silvério, você trouxe uma preocupação com... Quer dizer, na verdade, a língua portuguesa, ela é de uso comum de todos nós brasileiros, né? E você se referiu às oficinas daquele professor no interior, se eu estou localizando bem na minha memória, você fez uma referência como fazer, né, esse trabalho de letramento com aquele que não é um privilegiado, que não tem um uso privilegiado dessa língua, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, o Brasil, a área de dança, é uma área que as pessoas utilizam essa linguagem. Que as ajude à sua própria expressão literária, então, à sua própria expressão interior. Então, a expressão literária as ajudará
a verter a sua expressão interior. Quando eu penso, por exemplo, numa Fundação Casa, ou num presídio lá no Romão Gomes, por exemplo, a experiência de ver aquele grupo fazendo um poema coletivo a partir de um pequeno texto que foi criado num grupo, em que eu dividi em vários grupos, de repente aquilo significa para mim que essas pessoas estão descobrindo a sua capacidade de verter a expressão interior de uma maneira mais adequada. E para isso serve a literatura. Agora, não estou me referindo a uma profissionalização exclusiva em que todo mundo tenha que se tornar um grande escritor. Eu não sei se essa diferença é suficiente para pontuar a questão. Mas você está reafirmando que todo homem é um artista, que todo homem é capaz de utilizar uma linguagem, ou que todo homem é capaz de usar a língua portuguesa articulando conteúdo. Articulando, mas visando a sua expressão interior. E é um artista, eu tenho maior admiração, por exemplo, por um grande marceneiro, por uma grande costureira. Não é? Eu tenho uma imensa... não é apenas admiração, eu acho que é um trabalho em que você está vertendo o seu eu naquilo que você está fazendo com as suas mãos. Não é? De uma maneira ou de outra, se isso pode ser chamado arte ou não, eu não sei, mas eu admiro. É muita coisa, né? Por onde eu vou começar essa história? Eu acho que tem uma coisa, quando eu falei ainda, a gente tem uma cultura da dança popular muito forte ainda. E que todo esse empoderamento de uma classe que era E, F, GH, para o que a gente chama de classe C, pode dar uma balançada na história da cultura popular, porque eu já tive experiências em lugares onde não tinha nada e tinha dança. Não tinha comida, não tinha dentista, não tinha gás, não tinha cesta básica, não tinha emprego, e você chegava lá e tinha arte popular. Então, começa, talvez, o empoderamento em relação, bom, vamos ter um DVD, vamos ter um carro, vamos entrar numa escola de arte que possa baixar, é uma hipótese, essa questão do empoderamento físico, corporal, que se manifesta em termos de manifestação popular, que é para além da dança, né? Porque ali tem teatro, ali tem artes visuais, ali tem tudo. E tinha, por exemplo, nesse jongo de Guaratinguetá, sopa de batata só para comer, porque a gente levava as batatas, mas não tinha nem gás. É uma coisa para a gente pensar. Então, o povo brasileiro ainda, não o povo brasileiro, mas as diversas, que eu nem sei se eu posso falar em povo brasileiro, mas, enfim, que trabalha com essas questões da dança incrustada na questão do popular, ainda é um pulmão, como se fosse uma floresta amazônica pulsando cultura e oxigênio. Né? Então, não é só através, por exemplo, de uma formação... Isso é um ensino, se a gente for falar em termos de ensino, é um ensino informal, que você aprende com o seu avô, com a sua mãe, com o seu pai, e aquilo é tudo. Quando não se tem nada, aquilo era tudo. Quando agora está tendo um pouco mais, talvez vire menos tudo, porque era aquilo que tinha, era por ali que respirava e tinha o gás carbônico, se transformava, ia embora e vinha mais oxigênio. Então, isso é uma questão. A outra questão que você fala é mais nas comunidades urbanas, que é como trabalhar a questão do corpo através da arte, né, que aí é através da dança, para formar cidadãos mais sensíveis, mais criativos, e que seja uma boa cozinheira, e que seja um bom marceneiro através da arte. Essa é uma outra questão. Isso, atualmente, Ingrid, nós falhamos completamente. Enquanto democracia brasileira em fase de ainda se livrar dos entulhos da ditadura. Houve um rompimento com a questão do ensino de arte dentro da escola, na ditadura, que a gente não conseguiu ainda recuperar, ou recriar, ou reinventar, ou enfiar de alguma maneira lá dentro. Não tem. Tem algumas escolas privadas, e onde a ênfase é artes visuais ainda. Não foi recuperada a questão do cantor feônico, que era maravilhoso, porque a gente cantava loucamente na escola pública. Dança, então, está lá por último. O que seria revolucionário
colocar. Então, aí a gente esbarra não só na questão da arte e educação, mas da educação como um todo e também aí na questão das professoras de português, porque eu tive professoras de português que ensinavam a gente a escrever. Você não teve? Trevisan? Ué, então as oficinas de literatura estavam lá, a gente tinha oficinas de literatura, né, na escola. Então, tinha assim, vamos lá, redação à vista de uma gravura, eu nunca me esqueço. Então, assim, descrição, narração, estava todos os gêneros lá, aliteração, metáfora, né, as coisas básicas a gente tinha no 4º ano primário, 4º, 5º ano. Então, tem uma coisa ligada com educação que eu acho que essa lição de casa nós não fizemos, né? Que isso seria necessário? Seria. Como que isso acontece fora da escola? Em dança. Então, tem essa questão da cultura popular e tem a questão da cultura urbana. Então, são as danças urbanas do hip-hop que os meninos aí da periferia fazem loucamente e à maneira brasileira, porque isso é fato, né? Eles são famosos por dançarem de uma maneira muito interessante. E muitos vão ser artistas e muitos não vão ser artistas. Eles estão lá dissolvendo questões... Eles não estão numa cadeira de roda, mas eles nasceram numa cadeira de roda. Eles não tinham pernas nem braços. Né? Porque andar naqueles ônibus que ele anda não dá para ter perna nem braço. Então, de repente, eles soltam aquelas histórias ali, só que aí tem aquele grande outro passo. Ali é um treinamento físico de pulsões anímicas e de natureza hormonal sexual. Como que aquilo, você dá o segundo passo para transformar aquilo numa experiência artística? A gente faz isso em alguns lugares, as fábricas de cultura estão tentando fazer, etc. Porque aquilo também é uma contenção dos sentidos, mas pode virar uma educação de sentidos. É uma coisa complicada. Porque talento corporal ainda a gente tem muito de movimentação, né? Eu acho que as pessoas que moram aqui no Brasil se mexem lindamente quando elas querem se mexer, é uma coisa linda. Então tem as estratégias modernas, tem as estratégias populares que se viram por si só ainda, né? E tem essas questões desses enclaves, onde a indústria cultural internacional se transforma numa indústria nacional e bota esses meninos para dançar. Uma loucura. Outro dia eu fui num concurso de passinhos. Você sabe o que é passinhos? A dança do passinho? Que tem os concursos na internet, que os meninos concorrem, mas agora tem ao vivo, né, dos passinhos que são os trançadinhos. Aí tem uma coisa da sensualize, porque isso me interessa como pesquisadora. Aí você chega e eles falam assim, o que a senhora achou? Eu falei, eu achei péssimo. Porque pelo menos vocês podiam dançar não só para cá, mas dança para cá, dança para cá, dança para lá. Não dança só para frente, dança para todos os lados. Isso, só um negócio desse já pode mudar a cabecinha daquela menina para ela ver que não existe só o mundo da televisão e de uma face, que existe 4 faces no mundo, ou seja, quem sabe o mundo dela fica um pouco mais redondo e a gente consiga com que ela escreva melhor também, no redondinho e não no quadradinho. Agora, a gente estamos perdendo tempo em não assumir a escola como uma responsabilidade de todos, entre todos nesse país. E quando eu falo isso, não falo eu, a gente como educador, você como educadora, ele como artista. Os políticos, os gestores, nós estamos perdendo tempo, né? E não sei quando que isso vai se recuperar. É um impasse. E não é um impasse só de natureza corporal e artístico, é um impasse de natureza humana. Eu acho que tem uma visão vesga, completamente vesga, porque a cultura virou panaceia para tudo quanto é problema social, né? Acho que isso é que eu proponho que num próximo colóquio a gente comece a pensar nisso. Como que é? Não, eu estou colocando que no Brasil, tá? Para que a arte e a educação ficou como panaceia para todos os problemas sociais, cara. Entendeu? É orquestra aqui, é balé ali, não sei o quê. Gente da pior qualidade muitas vezes. Entendeu? E vira evento. Porque passou que antes da cultura, talvez a educação virou a panaceia também, né? Nesse responsabilizar, né? Cultura até uma ideia nova dentro desse discurso. Né? Exatamente, sem dúvida. E da mídia também, né? Da mídia. Porque, na verdade, por exemplo, passou para o terceiro setor, ou pretende o terceiro setor, uma coisa que é do primeiro, que é obrigação de base. Então, assim, não é, entendeu? Não é. Agora,
já que não está sendo feito no setor de base, tem enclaves em que essa questão funciona, mas são poucos. Eu trabalhei na CNIC, que é esse Comissão Nacional de de Incentivo Cultural, onde passam todos os projetos de Lei Rouanet em última análise, né, para última análise. E chegava assim de projetos de inclusão, mas não era assim de qualquer um, era da Companhia Siderúrgica Nacional, muito dinheiro, dinheiros assim, né? Imagina, tanto que eu falava para os meus alunos, vamos começar a trabalhar com essa história, que companhia de dança, que nada, o dinheiro está nisso. E aí você ia, Lúcia, falava assim, bom, mas quem é o artista ou quem é o pedagogo que está ancorando esse projeto? Não tinha. Não tinha. Então, a gente começou a pedir o quê? Projeto pedagógico e responsável pedagógico. Então, mesmo que aquilo não fosse aplicado, pelo menos alguém ia ganhar algum dinheiro para fazer aquele projeto pedagógico. Então, vamos pedir projeto pedagógico, porque era uma loucura. E isso é circo, teatro, literatura, música, tudo. Escola de samba, projetos de inclusão via o samba e barracão. É imensa a grana que está sendo movimentada nessa franja. Isso que você está chamando de vesgo, né? Exatamente. E sem competência nenhuma. Em geral, não. Eu não posso dizer que não haja gente competente nessa área, porque seria uma injustiça. Você está falando que não há especialistas. Mas se não tem especialistas ali, a competência vai por água abaixo. Mas ela finda por si só. Ela finda, dificilmente você vai encontrar alguma coisa de longa duração. Ela finda por ali. Apresentou, deu na televisão, tchau. Bom, gente, mais alguma questão? Senão a gente... Quer falar com manos e manas? Eu vou... Desculpa. Aproveitar o que a Cássia acabou de falar, que você está conversando, e perguntar aos dois, talvez, da produção intelectual propriamente dita, porque a gente trabalha com dramaturgia, e dramaturgia na área, no âmbito teatral, ele tem um grau de dedicação intelectual bastante grande e tal. Eu penso embora acho que até que nos colóquios já tenha sido dito que o Brasil tem uma produção intelectual vigorosa, talvez no âmbito da academia científica e tal, mas campo artístico e talvez especificamente literário é uma angústia, porque parece que tanto para fora quanto para dentro do Brasil há um prevalecimento de corpo e ritmo, mais do que qualquer outra coisa, sem julgamento disso. Mas a minha pergunta pergunta para todos nós, para vocês dois em especial, dependeria para essa Constituição um pouco mais reconhecida por nós mesmos, da produção intelectual, dependeria do quê? De uma conquista social mais digna, de um projeto educacional que, em algum momento da história do Brasil, se chegue lá. Você citou o exemplo, por exemplo, dos meninos, desse corpo dos meninos que tem a possibilidade de criar coisas estimulados, enfim. E o João Silvério falou desse sistema dos prisioneiros. Então, como vocês observam a possibilidade de uma Constituição mais reconhecida por nós mesmos? Depende de uma tradição, depende de Mona Lisas literárias, falando do âmbito da literatura ou da literatura e dramaturgia, que possam existir e se constituir enquanto bustos mesmos, para ter este vigor de produção intelectual um pouco mais não é reconhecida, mas inata da gente falar. Dá para entender? Eu acho que, do ponto de vista da questão literária, a merda é geral. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação de absoluta mediocridade dourada. O que eu quero dizer com isso é que, na área de literatura, o que nós temos no Brasil são feudos. Então, tudo é organizado não por conta da questão literária,
mas por conta de questões externas à literatura. Se você está na melhor editora do país, você tem, assim considerada a melhor editora do país, você tem muito mais chances de ir, por exemplo, representando o Brasil em Frankfurt. Não é? Se você é amigo de um grande amigo, digamos, de um grande jornalista, ou de um grupo de jornalistas, ou você está enfronhado com esses jornalistas, o seu livro vai ser resenhado por um resenhador escolhido a dedo para que ele faça uma resenha positiva 3 dias antes de sair o lançamento do seu livro, de haver o lançamento do seu livro, como eu acabo de ver na Folha de São Paulo no sábado. Como é que o editor não vê uma coisa dessa? Quer dizer, um cara que escreve para a Folha tem uma resenha deslumbrante, que é obviamente exagerada, sobre a qualidade, a grande qualidade do livro dele, e você chega na segunda-feira, a Folha está anunciando que o tal livro do fulaninho vai ser lançado. Entende? E isso vai chateando muito, porque o que está sendo vendido é uma coisa dourada, e o que está por detrás disso é uma dourada mediocridade. Então, eu tenho uma postura, um lado extremamente pessimista a respeito do que está acontecendo no Brasil atualmente, porque nós recuperamos todas aquelas teses politicamente corretas e nós fizemos uma grande merda com isso, porque o objetivo não é um objetivo verdadeiro, é um objetivo mistificado. A palavra é essa. Nós estamos vivendo num momento de grande mistificação no Brasil. Não interessa se você vai ter um grupo de qualidade, interessa que você estará incluindo. Eu acho importantíssima a inclusão, quando ela não parte da mistificação. Porque tudo hoje tem um objetivo que é extra, e tudo está sendo, a arte está sendo instrumentalizada para alcançar objetivos políticos e partidários. Claro, ideológicos. Então, me desanima muito isso, porque eu estou fora. Eu estudei 10 anos em seminário, eu sei o que é dogma, eu sei o que é pertencer a uma religião. Religião não tem só dentro das igrejas. Religião tem em todos os espaços sociais, especialmente nos partidos políticos e especialmente no poder. Ele instaura um tipo de relação religiosa, não é? E que no Brasil, no momento, está ainda mais grave, porque está juntando religião com política, está juntando a igreja com política no Estado laico, não é? Então, a instrumentalização desse pensamento crítico, que é a base de qualquer trabalho intelectual, está indo por água abaixo. Há muito tempo eu ouço o ruído pavoroso do silêncio dos intelectuais brasileiros. Há tempo demais para o meu gosto. Eu sou um perfeito angustiado, eu estou saindo agora de uma depressão de 2 anos, dou graças de ter conseguido superar a depressão, mas os motivos continuam. Porque eu vivo num país de merda, de mistificação. Eu não tenho nenhum receio em dizer isso. Algumas pessoas aí podem dizer, você é um pessimista. Olha, o pessimista é alguém que olha a realidade de maneira muito acurada. Bom, gente, então nós vamos terminando por aqui. Eu queria convidá-los a todos para ter mesa 4, que é o Linguagens da Arte 3, no sábado, das 12h30 às 14h30, onde a gente tem como convidados o Roberto Duarte, o Tônio Carvalho e a Verônica Veloso. Tá? Então, sejam bem-vindos.